Da Bahia ao Maranhão, não tem como falar do mês emocionante e é muito gratificante. Também não faltam nomes criativos para os grupos de quadrilha. Unidos do Arrastapé, Peneirou Xerém, Raio da Cilibrina. O sergipano Gustavo Florencio este ano está à frente da direção artística da quadrilha Xodó da Vila. Ele explica que os grupos têm passado por uma modernização que inclui renovação dos figurinos, repertórios e temas das apresentações. Especificamente a questão estética, né? Hoje em dia não se faz quadrilha sem tema, não se faz quadrilha sem um figurino que dialogue com esse tema, com o repertório, ou seja, tudo está a serviço de uma temática e é ela que vai fazer com que essa quadrilha seja vista no São João. Até o fim de junho, as principais festas da Paraíba, de Pernambuco, de Sergipe e da Bahia terão festivais e apresentações de quadrilhas juninas que permanecem espalhando magia e tradição pelos arraiais do Nordeste. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes. Um grupo de 15 grandes empresários franceses, com atuação em diversos setores da economia brasileira, prometeram investir 100 bilhões de reais no Brasil ao longo dos próximos 5 anos. O compromisso foi firmado nesta sexta-feira durante uma reunião entre o presidente Lula e representantes do setor produtivo. Em coletiva de imprensa neste sábado, Lula destacou que as viagens que faz ao exterior trazem grandes benefícios para o Brasil. Se a gente somar os investimentos que nós conseguimos na China, se a gente somar os investimentos que nós conseguimos no Japão, nós vamos perceber que nós estamos fazendo aquilo que todo e qualquer presidente da República precisaria fazer no Brasil. O presidente acrescentou que o trabalho dele é abrir o diálogo entre empresários brasileiros e estrangeiros para ampliar os negócios. O papel do presidente é abrir, a porta e dizer para os caras, olha, está aqui as possibilidades, nós produzimos isso, nós oferecemos isso, o que você tem para nos oferecer e fazer negócio. E foi isso que eu fiz aqui na França. A França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil. São mais de 66 bilhões de dólares em estoque. Segundo o Planalto, a estimativa é de que mais de 1.000 empresas francesas atuem no país com responsabilidade direta pela geração de 500 mil postos de trabalho. O presidente Lula está na França desde o dia 5 de junho, na primeira viagem de um chefe de Estado ao país em 13 anos. Na visita oficial, foram aprofundados os 20 acordos bilaterais do Plano de Ação de Parceria Estratégica Brasil-França. Neste domingo, Lula participa do Fórum de Economia e Finanças Azuis em Mônaco e, na segunda-feira, em Nice, o presidente brasileiro discursa na Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. O Supremo Tribunal Federal começou a analisar nesta sexta-feira, no plenário virtual, mais um recurso envolvendo o cálculo das aposentadorias do INSS. No ano passado, a Corte já havia decidido que os aposentados não têm direito de optar por uma regra mais que a vida toda seria irregular e que não deve ser concedida nos processos em andamento na Justiça. O voto muda a posição de Moraes, que havia sido favorável à revisão da vida toda no processo, mas acabou derrotado no plenário. O ministro também reafirmou o entendimento do STF, que garantiu que os beneficiários não terão que devolver os valores que já foram pagos por decisões judiciais assinadas até 5 de abril de 2024, quando foi publicada pelo Supremo a decisão que derrubou a tese da vida toda. Alexandre de Moraes ainda defende que os aposentados não terão que pagar ressarcimento de honorários aos advogados do INSS. Os demais ministros do STF terão até o dia 13 de junho
para votarem no processo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Além da agitação cultural valorizada pelas festas juninas, as celebrações de São João e São Pedro provocam alto impacto na economia do país, revela uma pesquisa inédita da Serasa. Para 67% da população da região norte do país, os festejos afetam positivamente os setores de comércio e serviços das cidades e geram expectativa. 76% dos entrevistados projetam renda extra no período. Entre os principais setores beneficiados, segundo os entrevistados do Norte, estão a alimentação em bares, restaurantes e barracas de comidas típicas, com 66%, o comércio local estabelecido, em 59%, e o entretenimento, como shows e eventos culturais, com 46%. Em Palmas, capital do Tocantins, a prefeitura anunciou a programação do 33º Arraiá da cidade, já que será realizada entre os dias 25 e 29 de junho, no estádio Newton Santos. Serão distribuídos R$ 158.500 em prêmios, além de troféus e faixas para as juninas participantes. Maiara Abreu, da Rádio Unitins FM de Palmas, Tocantins, para a Rádio Nacional de Brasília. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. No Brasil, mais de 174 milhões de pessoas moram em áreas com características urbanas. Desse total, quase 120 milhões, ou seja, 68,8%, residem em cidades com vias sem rampas para cadeirantes. Os dados foram divulgados recentemente pelo IBGE e se referem ao censo 2022. Mato Grosso do Sul é a unidade da Federação Brasileira com o maior percentual de pessoas residentes que dispõe de vias com existência desta infraestrutura. A taxa chega a 41,1%. De acordo com o levantamento, o Paraná aparece na sequência com 37,3%. Já em terceiro no ranking está o Distrito Federal, com 30,4%. O menor percentual foi registrado no Amazonas, que conta com apenas 5,6% das vias com rampas de acesso, acompanhado de Pernambuco e Maranhão, com 6,2% e 6,4%, respectivamente. Já entre os municípios, um dos destaques é para Maringá. Entre os entes com mais de 100 mil habitantes, a cidade paranaense aparece com 77,3% de seus habitantes com acesso a vias com rampas para cadeirantes. Já Itapevi, em São Paulo, registra a menor taxa, com 1,3% de seus moradores nessa situação. As informações revelam ainda que no país, 38,8 milhões de pessoas residem em cidades com vias calçadas livres de obstáculos. Esse número corresponde a 18,8% do total da pesquisa. Nesse caso, as menores taxas foram notadas no Maranhão, que conta com 4,7%, e no Piauí, com 4,9%. Os destaques positivos, por sua vez, foram para o Rio Grande do Sul, com 28,7%, e Mato Grosso, com 27,4%. Nesse aspecto, entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, o destaque foi para Santos, em São Paulo. A cidade tem 64,5% dos moradores com acesso a vias com calçadas livres de obstáculos. Quanto às capitais, o melhor quadro registrado foi de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 46,6%. No geral, o município maranhense de Bacabal tem o menor índice, com 1%. Ainda de acordo com o estudo, a infraestrutura de drenagem representada pela presença do bueiro ou boca de lobo nas vias está presente para 53,7% dos moradores de todo o país, o que corresponde a 93,6 milhões de habitantes. A unidade da federação com maior percentual de moradores nessa condição é Santa Catarina, com 85,2%. Na outra ponta estão estados como Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará. Reportagem Marquesan Araújo.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto da Lei do Mar, que institui a Política Nacional para a Gestão Integrada, a Conservação e o Uso Sustentável do Sistema Costeiro Marinho. A proposta tramita na Câmara desde 2013 e estabelece princípios e diretrizes para os ecossistemas marinhos. O sistema costeiro marinho abarca o mar territorial e as áreas costeiras, que interagem com o oceano a partir de rios, lagos e mangues. Entre os objetivos da legislação estão promover o uso compartilhado e sustentável dos ecossistemas e recursos marinhos e costeiros associados, além de monitorar, prevenir e mitigar os impactos socioambientais negativos ocasionados por atividades do ser humano no sistema costeiro marinho. Entre outras medidas, o projeto estabelece que os municípios costeiros serão obrigados a incluir nos planos diretores diretrizes para a conservação e o uso sustentável dos recursos e ecossistemas do sistema costeiro marinho. A zona costeira do Brasil é definida no Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, aprovado em 1997, e compreende 274 municípios em 17 estados. Os prefeitos terão o prazo de até 4 anos para a adequação dos planos após a lei entrar em vigor. Entre os princípios estabelecidos na proposta está o conceito de poluidor-pagador, que impõe ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar os danos ambientais causados em um ecossistema. Entre as diretrizes da política, tem destaque a prevenção, mitigação e reparação da poluição de todos os tipos e outras formas de degradação ambiental, além do apoio a programas de consumo de pescado vindos da pesca sustentável por meio da rastreabilidade da origem do pescado. Outra diretriz é o desenvolvimento de ações para combater a pesca ilegal. Inclusive, um dos instrumentos estabelecidos pela legislação é a interdição de pesca e aquicultura quando for necessário. O projeto da Lei do Mar foi aprovado com substitutivo do relator deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, e agora segue para a análise do Senado. Reportagem Bianca Mingotti. O pré-sal brasileiro bateu novo recorde na produção de petróleo e gás natural em abril. Foram quase 3,7 milhões de barris por dia, segundo a Agência Nacional do Petróleo, ANP. O volume representa leve alta em relação a março e um crescimento de cerca de 18% na comparação com abril do ano passado. Mais de 160 poços do pré-sal foram responsáveis por quase 80% de toda a produção nacional. No total, o Brasil alcançou cerca de 4,7 milhões de barris por dia. Só de petróleo foram mais de 3,6 milhões. Já o gás natural chegou a aproximadamente 168 milhões de metros cúbicos por dia, com um crescimento tanto em relação a março quanto ao ano passado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Um novo estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios, a CNM, revela que a situação fiscal das prefeituras atingiu o pior cenário da história. Dados parciais referente ao encerramento de exercício mostram que 54% dos entes estão no vermelho. O déficit chega a 33 bilhões de reais. De acordo com o levantamento, entre os fatores que contribuíram para esse quadro estão a crescente necessidade de pessoal para prestação de serviços. Além disso, são apontados como motivos as contratações de prestadores de serviços, despesas de custeio e com funcionalismo, locação de mão de obra e investimentos em obras e instalações. A entidade já considerava o cenário em 2023 preocupante, quando 51% dos municípios estavam no vermelho, com um déficit de 17 bilhões de reais. O novo estudo revela que agora a deterioração é mais generalizada, afetando os entes independentemente do porte populacional. Além disso, dos 26 estados
estados, 19 também acumulam déficits primários em 2024. O estudo da CNM também aponta que o volume de despesas tem aumentado à frente das receitas. No caso dos municípios de pequeno porte, o déficit passou de 0,4 bilhão de reais para 5,8 bilhões. Em relação aos entes de médio porte, o rombo saiu de 2,2 bilhões e foi para 8 para as consequências do aumento de despesas primárias, influenciada pelo custeio da máquina pública no processo de deterioração das contas públicas. Segundo o presidente da Confederação, Paulo Zielkowski, o funcionalismo público da União e dos Estados cresceu 2,4% e 10,2% entre 2010 e 2022, e a folha de pagamento dos municípios aumentou 31% para dar conta das políticas públicas. O número de funcionários passou de 5,8 milhões para 7,6 milhões. Reportagem Marquesan Araújo. O avanço de cuidado com os consumidores, especialmente os mais vulneráveis. O documento aponta preocupações relacionadas ao crescimento do setor, tais como publicidade agressiva, divulgação de ganhos fáceis, omissão de riscos, ausência de informações claras e práticas que podem induzir as pessoas ao erro. A preocupação maior é com o público jovem, as pessoas endividadas ou aquelas suscetíveis a desenvolver comportamentos compulsivos. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Brasil registrou em 2024 o maior número de transplantes da história do Sistema Único de Saúde, o SUS, com mais de 30 mil procedimentos. O crescimento foi de 18% em relação a 2022, segundo o balanço do Ministério da Saúde apresentado nesta quarta-feira, dia 4, em Brasília. Durante o anúncio, o governo federal apresentou novas medidas para modernizar o Sistema Nacional de Transplantes, SNT. Uma das principais ações é a implementação da prova cruzada virtual, que cruza dados imunológicos e pode reduzir o tempo entre a doação e a cirurgia, além de diminuir o risco de rejeição. Outra mudança é a reorganização da distribuição de órgãos. A alocação vai ser feita prioritariamente entre estados da mesma região, o que deve agilizar os procedimentos. Se não tiver receptor na região, o órgão vai ser, então, disponibilizado para a lista nacional. A proposta vai ser incluída em um novo regulamento técnico com consulta pública prevista até setembro. O Ministério também lançou o Programa de Qualidade em Doação para Transplantes PRODOT, que vai capacitar profissionais no acolhimento a familiares. A meta é reduzir a recusa de doação. Em 2024, 55% das famílias aceitaram doar os órgãos dos parentes falecidos. O número de doadores efetivos passou de 4 mil. Cerca de 78 mil pessoas aguardam na fila por um órgão. Os mais demandados são rim, córnea e fígado. O SUS também passou a oferecer transplantes de intestino delgado e multivisceral e anunciou o uso da membrana amniótica para tratar queimaduras, com previsão de uso também em doenças oculares. De acordo com o Ministério, mais de 85% dos transplantes no Brasil são feitos pelo SUS, que também fornece os medicamentos necessários para os pacientes transplantados. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Ministério das Cidades anunciou nesta quinta-feira, dia 5, a prorrogação do prazo de contratação de propostas selecionadas do Minha Casa Minha Vida para as linhas de atendimento rural e entidades. De acordo com o novo ofício, a data limite foi estendida em 90 dias e passa a ser até 2 de setembro de 2025. No âmbito da modalidade rural, as propostas foram selecionadas por meio de portaria de 2024. O prazo inicial de contratação era até 4 de junho deste ano. Porém, segundo dados apresentados pela Caixa Econômica Federal, o número de propostas contratadas ou em condições de contratação estão baixos, por isso foi solicitada a prorrogação. Minha Casa Minha Vida Rural é uma linha do programa habitacional voltada para famílias residentes em áreas rurais e com renda bruta anual de até R$ 96 mil. Já o público-alvo do entidades são famílias cuja renda bruta familiar mensal esteja limitada a R$ 2.640.
Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907.